existem muitos feminismos, né? Eu acho que os homens têm um papel importantíssimo no feminismo. Eu sou dessas. Por isso que eu falo, né? Eu sou polêmica até dentro do feminismo, porque a Angela Davis, ela conta no livro dela, Angela Davis, uma escritora incrível, que se vocês não leram, vocês precisam ler, que é Mulher, Raça e Classe, que ela estuda justamente o lugar da mulher negra, mas lá nos Estados Unidos, né? Mas ela tem uma passagem que ela conta uma história que eu acho que serve exatamente de exemplo para isso que você está falando, que me lembra, enquanto você estava falando, me veio essa história, que existiu uma luta, tanto do movimento negro quanto do movimento feminista, pelo direito ao voto nos Estados Unidos. E ganhou que os homens, inclusive os homens pretos, poderiam votar, mas as mulheres não. O movimento feminista na época ficou puto, até aí ok, né? Que elas queriam votar, mas elas foram contra os homens pretos votarem. Ou seja, se nós não vamos votar, ninguém vai votar. Inclusive várias mulheres pretas, né? Sim. Então, assim, eu sou contra, né? A Angela Davis faz uma análise nesse sentido, né? E eu acho que foi um erro. Então, assim, a ideia é quando uma pessoa vira feminista... Eu sou feminista, mas o feminismo, ele não responde a tudo. Ele não dá conta de tudo. Assim como a luta antirracista não vai dar conta de todos os problemas que existem. Sim, concordo. Não só. A luta anti-LGBT-fóbica também não vai dar conta de todos os problemas. Então, a gente precisa se entender que não tem... Eu acho que, assim, o feminismo brasileiro, ele, de novo, né? A história, né, do feminismo brasileiro, ele é um feminismo importado da Europa. Originalmente. Lá na década de 80. Por quê também? Porque muitas feministas tiveram que fugir do Brasil durante a ditadura e se exilaram em países europeus. Foram acolhidas por países. E aí elas voltam depois, com a reabertura do regime, e começam a reconstruir o movimento feminista. Só que era um movimento feminista muito baseado em maio de 68, muito baseado no feminismo europeu. Não tem como você chegar, e aí, por exemplo, não tem como você comparar a realidade de uma mulher branca que estava lutando, por exemplo, na Inglaterra, as mulheres brancas de elite, de classe média, inclusive, lutavam pelo direito de trabalhar. As mulheres negras nunca não trabalharam na história do Brasil. Então nunca houve essa luta. Então o que eu quero dizer? O fato de existirem opressões diferentes entre nós que se cruzam, porque você não é só... Só pra levantar um pouquinho o microfone. Senão fica, corta a sua voz mesmo, desculpa. Porque você não é só um homem. Você é um homem, mas você podia ser um homem gay. Você é um homem, mas você é um homem trabalhador. Você é um homem pai. Você é um homem artista. Entende? Nós somos várias coisas. Ninguém é só uma mulher. Eu não sou só uma mulher, entendeu? Aliás, a nossa luta, inclusive, é para que as pessoas possam ser essas múltiplas coisas sem serem oprimidas, sem sofrerem violência para isso. E aí o que você falou, você tem toda a razão. Outro exemplo disso em outro momento histórico as mulheres na Inglaterra querendo lutar para poder trabalhar e ter o que? Independência econômica. Por isso que era importante lá na Europa. Sim. As mulheres de dentro de casa, né? Estavam querendo trabalhar porque sofriam muita violência e tal. E o movimento operário de esquerda, revolucionário e tal, foi contra. Porque falou, tem isso escrito e tal, né? Porque falou que as mulheres eram mais suscetíveis a serem enganadas pelo sistema. Porque nós éramos naturalmente mais ingênuas. Então, o que eu acho? Teve vários momentos da luta entre os movimentos. Então, o movimento de classe, o movimento antirracista, o movimento negro, o movimento de mulheres, que a gente se trombou. Entendeu? E nos momentos que a gente se trombou, a gente não se bancou, entendeu? A gente não bancou, não pulou na bala um do outro, sabe? Por não entender que, no final das contas...
o patriarcado oprime os homens e as mulheres. É óbvio que as mulheres são o sujeito da violência, certo? A violência, a misoginia direcionada para as mulheres. Mas o que tem de homem por aí que sofreu com uma educação conservadora e sofre assim uma crise interna imensurável, gente que se suicida, gente que assim é expulso de casa, quando se assume gay, por exemplo, então assim, na minha opinião, sim, existe muita autocrítica a ser feita. Por exemplo, hoje em dia existem feministas que não reconhecem mulheres trans como mulheres. E inclusive, fizeram já escracho. Inclusive, falam que mulheres trans são potenciais estupradores. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Agora, maluco tem toda a época histórica. Os momentos da história em que a gente conseguiu mais avanços foi quando a gente conseguiu se unir e construir instrumentos de luta que todo mundo se sentisse em casa. Aí, o PT, querendo ou não, foi o principal exemplo da nossa história. Mas não é só o PT, né? Eu não sou petista, tá? Antes que todo mundo pergunte, eu não sou petista, né? Meus pais ajudaram a fundar o PT, mas eu não sou petista. Mas, sem dúvida nenhuma, o PT abrigava o movimento negro, o PT abrigava, no começo, né, o movimento feminista, etc. Porém, todavia, Lélia Gonzalez, uma das teóricas mulheres negras do Brasil, queria ser candidata e não deixaram ela ser candidata no PT. Luísa Erundina foi uma das melhores prefeitas, foi a melhor prefeita da história da cidade de São Paulo. E todo mundo sabe que ela foi limada do PT. Marina Silva. Todo mundo sabe da história incrível dessa mulher, que no meio da Amazônia, para defender lá a democracia, a mulher tem história de luta, assim, foi limada. Então, houve um processo de burocratização a esquerda foi tudo para gabinete. E aí, você imagina o quão desconfortável é para muita gente ouvir umas verdades, quem tá acostumado. Meu, de verdade, cara, eu tive problemas já com a minha própria equipe, que era formada por militantes de décadas. Durante a pandemia, eu cheguei a ouvir de um dirigente da esquerda que era o momento de nós, trotskistas, nos enclausurarmos em nossos mosteiros, ficarmos lendo e nos educando para quando abrissem as portas da ciência, a vacina chegasse, nós estivéssemos todos vivos. Nesse momento, um companheiro nosso, Biula, mandou no chat, saiu fora da formação, né, que eu tinha chamado, era um amigo pessoal meu, né, eu sei separar muito bem, né, as coisas de amizade, de pensamento político, né. Então, no campo, tirando fascista, não passarão, mas nem cumprimento, mas assim, no nosso campo, eu tento compreender, sabe, a história de cada um, da onde veio, por que ele pensa assim, etc. Mas a verdade é essa, a verdade é que a gente tem pessoas que foram, em especial mulheres, que foram limadas, e levar todo mundo para dentro de gabinete, aí você fala, é um processo de exclusão que vai acontecendo de forma muito sutil no PT. Você pega uma foto do PT, olha quem está em volta do Lula nos anos 80. Pega hoje, o Lula tem origem operária, inegável, símbolo da nossa história. Mas olha em volta.